Então disse: já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém. Eu quero refletir hoje sobre o tema asas partidas. Asas partidas. Há um velho provérbio anglo-saxônico que diz assim: um pássaro com asas partidas, quebradas, nunca mais voará tão alto. Em outras palavras, uma vez que tenhamos caído, jamais conseguiremos nos levantar totalmente e voar como dantes. Uma vez caído, sempre caído. Houve um rabino israelense chamado Ezequias Butterworth que disse: afinal, não se pode esperar muito de um pássaro com asas quebradas. Dentro da lógica humana, queridos, eu queria que vocês, que de alguma forma vivem a tristeza de ter um filho longe de Deus, um marido, uma esposa, enfim, alguém que vocês amam, que de repente tomou o rumo do mundo e há uma vozinha que insistentemente diz: desista, não tem mais jeito, acabou, é mentira. No entanto, nada está acabado. Quando nós iluminamos o fato com a luz da palavra de Deus, nós percebemos que a palavra de Deus é a galeria das asas quebradas e restauradas. Aleluia. Amém. Nós então começamos a ver que essas palavras negativas de que não tem mais jeito, acabou, assuma, é melhor entender, são palavras impróprias, inconsistentes, impertinentes e que não têm a mínima fundamentação bíblica. Na Bíblia nós encontramos em abundância homens e mulheres que sucumbiram de forma contundente, tiveram suas asas arruinadas pela queda, seres humanos que falharam, que tombaram violentamente. A palavra de Deus é sincera e não põe máscara nisso. Deus não usa máscara. Não há nenhuma palavra que amenize a queda dos que caíram, mas com a mesma sinceridade com que a Bíblia narra estas quedas terríveis, ela apresenta o histórico imortal das asas restauradas pelo poder de Deus. Gente que foi erguida pelas cordas da graça. Nós pregamos muito sobre a graça, mas vivemos na prática mais a lei. Errou a pedreja, aí o esquece. Mas a graça é escandalosa porque ela não tem limite. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ela é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Ela vai buscar onde braço nenhum iria buscar. Gente que foi erguida pelas cordas da graça e da misericórdia de Deus, queridos. Comece a pensar em alguém que você gostaria de ver restaurado na sua vida. Por exemplo, Abraão mentiu gratuitamente. Esse era o problema dele, mentira. Falseou a verdade por no mínimo 2 vezes, ou por timidez, ou por falha de caráter. Este homem negociou a verdade, mas após tudo isso foi reconhecido como amigo de Deus e o pai da fé. Abraão voou mais alto do que ele mesmo ou qualquer outra pessoa pudesse imaginar. Jacó, trapaceiro, enganador, no Código Penal de hoje, seria facilmente chamado de 171. Não tinha jeito, enganou o pai, enganou a mãe, enganou o irmão, enganou o sogro, enganou quem pôde, viveu uma vida tida como irrecuperável, sem escrúpulo, não respeitava nem a própria família. Entretanto, apesar do currículo, Deus o elevou de tal maneira que o velho nome Jacó já não podia conter a glória que Deus impôs à vida dele. E disse: o teu nome será, de agora em diante, Israel, príncipe de Deus. É isso que o nome significa. Raabe, a meretriz de Jericó, que morava no alto das muralhas, e ali ela
comercializava o próprio corpo com os militares que tomavam conta da muralha, tida como uma pessoa absolutamente descartada, perdida, liquidada, mas ouvia eventualmente a palavra e Deus a restaurou, levantou de tal maneira que, se você abrir a genealogia de Cristo, ela está lá. Eu não queria na minha. Dos meus documentos familiares, mas lá está Raabe, restaurada pela glória e pela obra do Senhor. Apesar de todos os pesares e de toda a biografia, quando o inimigo é o primeiro a dizer, esse não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito, Deus diz, tem. Não há impossíveis para Deus. À última hora, um ladrão pregado na cruz olha para o lado e diz, lembra-te de mim. Não tinha nada, não tinha lista de boas obras, não tinha nada no histórico que justificasse o que foi feito. E eu ouvi um pregador certa vez dizendo, eu só queria saber o que é que o povo estava conversando lá embaixo. Alguém poderia estar dizendo, esse miserável agora vai pagar. Agora a conta chegou. Ninguém certamente imaginou que estava havendo uma obra de salvação e restauração. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É assim que Deus faz, querido. Davi. Poucos homens na Bíblia transgrediram tanto quanto Davi. Foi um vencedor da porta para fora e um derrotado da porta de casa para dentro. Davi, seguramente hoje, dificilmente seria membro de uma igreja. Davi era contradição ambulante, bem-sucedido como rei, como eu já disse, nunca foi derrotado no campo militar. No entanto, as tépidas ilusões das aventuras mundanas o dominaram e ele entregou-se ao adultério, ao homicídio e ao engano. Sua família foi uma das mais falhas de toda a Bíblia Sagrada. Adonias tornou-se um assassino. O outro filho, Absalão, liderou uma campanha que o tirou do trono. E aí a história vai sendo contada, o próprio Salomão. A família de Davi era um desastre. Quando o reverendo Antônio Elias, presbiteriano, que os mais antigos lembram, foi o homem que me levou a Cristo, completou 50 anos de ministério, isso nos anos 1980. A igreja presbiteriana Betânia, lá em Niterói, estava lotada, umas 2.000 pessoas. E naquela noite o reverendo Caio Fábio pregou e fez um paralelo entre a vida de Davi e a vida do reverendo Antônio Elias. Fez comparações. Após o culto, quando estávamos na porta, apertando a mão das pessoas, uma senhora chegou e olhou para o Caio e disse, gostei do seu sermão, mas discordo de uma coisa. O senhor comparou o reverendo Antônio Elias a Davi. Davi é um homem da Bíblia. Davi era um homem que Deus usava e botou para fora a indignação dela. E o Caio respondeu e disse, a senhora tem razão. Tem razão porque o reverendo Antônio Elias é muito melhor do que Davi. E fez um breve histórico da vida de Davi. A coisa mais linda para mim da Bíblia é que o Deus eterno, onisciente, sabe tudo no universo ao mesmo tempo. Quando somos perdoados, ele diz, dos teus pecados jamais me lembrarei. É uma amnésia de amor. Eu lembro, você lembra, mas ele não lembra. Esquece. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Davi é erguido. Davi foi um homem que adulterou, que assassinou para consumar um relacionamento ilícito. E depois de tudo, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, Natã cria uma parábola para que a mente dele entenda a profundidade da queda. E quando Natã acaba de contar a história daquele fazendeiro que tinha milhares de ovelhas e um vizinho que tinha uma só, e o rico resolveu dar um churrasco, e ao invés de matar uma das milhares de ovelhas, matou a única do seu vizinho,
Davi, que era executivo, legislador e judiciário, os três poderes estavam na mão do rei, emite a sentença e diz: esse homem deve morrer. E Natan diz: tu és esse homem. Não tem muita conversa. Davi, então, não vai explicar, porque há pecados que a gente comete que a explicação é pior do que o pecado. Ele diz: pequei. Foi a única coisa que ele disse: pequei. E o profeta disse: mas o Senhor já te perdoou. Tu não morrerás, o Senhor já te perdoou. E daí para frente foram 40 anos de reinado sem uma só derrota militar. Ninguém levou as fronteiras de Israel tão longe. A bandeira de Israel, que está ali, ela tem uma estrela, que é a estrela de Davi, e em cima e embaixo tem dois traços, são os rios Nilo e o Eufrates. Limites da Israel dos dias dele. Nunca mais na história Israel chegou a tal limite. Houve conta, mas Davi foi remido por esse Deus que tem prazer em restaurar. Quando os meus filhos foram consagrados ainda crianças, eu disse: nunca mais. Essa o diabo perdeu, haja o que houver, ainda que sejam recuperados para irem para o céu, mas vão e nos encontraremos lá. É o que a Bíblia ensina, queridos. O homicídio e o engano foi terrível na vida dele. Quem vai a Israel hoje sabe que lá no Monte Sião há um lugar onde está o corpo dele. É um mausoléu muito bonito, muito bem organizado, e ali em cima do mausoléu, do que seria o ataúde, está em veludo vermelho as espadas, as armas, as coisas que ele usava, e em letras douradas escrito: aqui jaz Davi, rei de Israel. O maior reinado que Israel teve, porque Deus restaurou Davi. Deus refez Davi. E o refazer de Deus era melhor do que o antes. Davi tornou-se uma coisa indescritível. Jesus é chamado de o filho de Davi. Aquela estrela está espalhada pelo mundo. Deus o consertou, porque Deus é assim. O apóstolo Pedro. Eu tenho dito nos meus sermões que Pedro era o mais brasileiro dos apóstolos. Intempestivo, primeiro falava para depois pensar, dizia o que vinha na cabeça. E um dia Jesus estava com eles e começou a falar do reino de Deus. E lá para as tantas disse: quem dizem os homens? Quem é que vocês dizem que eu sou? Perdão. E Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olha e diz: bem-aventurado és tu, Simão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu imagino, a Bíblia não diz que Pedro deve ter ficado lisonjeado. Foi hoje foi meu dia. Dizem os teólogos que foi numa quinta-feira. Naquele mesmo dia, à tarde, Jesus está ali caminhando, e Pedro chega junto dele e diz: tu estás abatido, deprimido. Falar em cruz, falar em morte, muda esse assunto, isso em outras palavras. E Jesus olha e diz: para trás de mim, Satanás. No mesmo dia. Pedro deve ter entrado em conflito. De manhã, bem-aventurado, agora para trás de mim, Satanás. Pedro andou com Jesus 3 anos, viu ressurreição. Eu nunca vi, você possivelmente nunca viu. Pedro viu curas extraordinárias. Pedro viu pessoas tidas como irrecuperáveis dobrarem-se ante Jesus de Nazaré e serem transformadas. Ele viu tudo isso. Mas quando a coisa começa a apertar, e ele começa a perceber, começa no Getsemane, quando o Senhor chora lágrimas amargas, quando a decisão é tomada,
Se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Eu tomei uma decisão nos últimos anos. A minha oração para dormir é essa: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu aprendi que a minha não funciona. Muitas vezes o que eu acho que é melhor não é. Seja feita a tua vontade, ainda que haja Getsemane, cruz, mas seja feita a tua vontade, porque o fim da tua vontade é um túmulo aberto e cheiroso lá dentro. E na porta está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Tenho dito, se você for ao Himalaia e visitar as terras por onde andou Siddhartha Gautama, Buda, vão lhe contar coisas extraordinárias, milagres, etc. Mas vai terminar no mausoléu onde está escrito: aqui jaz Siddhartha Gautama, aqui jaz Buda. Se você for para o mundo árabe, se você for a Meca, Medina, você vai encontrar coisas lindas sobre Maomé. Mas a sua caminhada vai terminar na cidade de Meca, num mausoléu que é tido como uma das obras de artes mais lindas do mundo, e também está escrito: aqui jaz Maomé. Se você for à Índia, com 3 milhões de divindades, você vai encontrar a mesma coisa. Mas vá a Jerusalém, vá àquele túmulo, e ali nós cantamos e oramos, porque tem cheiro de vida. Queridos, Deus conserta. Pedro, quando a coisa complicou, na casa de Caifás, lá no Monte Sião, e Jesus estava preso lá no subsolo, não tinha porta, a pessoa era descida por lençóis nas axilas e erguida. Todas as vezes que eu vou a Jerusalém, nós fazemos um culto ali, hoje tem escada para a gente descer. E a coisa foi apertando, e na madrugada começam a apertar Pedro. E a Bíblia diz que primeiro ele nega: não conheço. Quando é questionado outra vez, ele jura: eu juro que não conheço. E na terceira ele joga uma praga na doméstica que perguntou. Negou, jurou e praguejou. Nunca mais seria membro de igreja. Quando o Senhor aparece e olha para ele, não há uma palavra. Eles se olham na madrugada. O galo canta, porque é hora de galo cantar. E Pedro lembra: eu gosto daquele lugar. E quando posso, faço a descida que ele fez. Ele desceu uma rampa de pedras que tem lá, atravessou o ribeiro de Cedron, foi ao vale de Josafá, subiu o monte das oliveiras, dizendo: eu não sou Pedro, eu sou pó. Eu não tenho valor, acabou. E volta à velha vida, vai de novo para Galiléia e volta a pescar, a velha profissão. Acabou. E só aí eu entendi porque Jesus um dia, antes de ressuscitar, disse: digam que eu vou subir a Galiléia. Para quê? Se ele ressuscitou em Jerusalém, ia subir aos céus de Jerusalém, foi fazer o que na Galiléia? Ele tinha um encontro com Pedro. E aquela prainha, toda vez que eu prego ali, choro feito menino. Uma praia simples, à beira-mar da Galiléia. Madrugada, eles estão pescando, profissionais, experientes. Pedro voltou à velha vida, como se dissesse: o reino de Deus é bonito, mas eu sou muito pequeno para isso. E uma voz grita: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E alguém responde dizendo: não, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E a voz diz: lancem a rede do lado direito do barco. Agora olhe para mim, no meio do mar, qual a diferença entre lado direito e esquerdo? Num barco deste tamanho. Se eu dissesse isso, eles iam continuar sem pescar. Mas eles obedecem. Eu tenho me comprometido às raízes. O crer é obedecer. Como diz um velho hino da minha infância: crer e observar tudo quanto Cristo ordenar. Pedro diz: eu conheço essa voz. Pula no mar, nada com braços vigorosos, vai para o encontro, não sabe o que vai ouvir. Talvez uma repreensão, talvez
o senhor dissesse: eu não falei, não preveni, você não deu ouvidos. Diz um amigo meu que se fosse um pastor desses bem formais, ia dizer: se me prometer que nunca mais faz, eu lhe dou uma chance. Se fosse um psicólogo, talvez dissesse: se você enfrentar o tratamento para cura, eu lhe dou uma chance. Jesus não faz uma só menção, uma. Na Bíblia, no Novo Testamento, só aparece 2 vezes a palavra braseiro. Uma, onde ele caiu, onde ele negou, e outra, onde ele foi restaurado. Jesus está reconstruindo a mente para curá-la, para a glória dele e para o bem de Pedro. A única coisa que Jesus quer saber é isso: tu me amas? Pedro diz: eu te amo. A segunda: tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. É como se ele dissesse: tu sabias que eu ia te trair. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: vamos em frente. Recomeça. Dr. Russell Shedd, numa conversa pessoal comigo, ele disse: Alexandre, aquela foi a madrugada da consagração de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E daí até a morte. Reza a história, a Bíblia não diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas nunca mais negou o nome do Senhor Jesus. Querido, só o amor restaura. Não são ameaças que restauram, não é impor medo que restaura. O amor, por isso a Bíblia diz: Deus é amor, é mais do que amar, Ele é o próprio amor, nunca desistiu dele. E por que a fogueira? Porque foi diante de uma que ele negou, e diante de outra que ele venceu. A que vai ficar na memória é a última, essa que vai ficar, para que ele entenda que o ambiente de derrota nunca mais será ambiente de derrota. E até morrer, nunca mais negou Jesus. Eu tenho dito na igreja: se tem amor, tem jeito. Se há amor, tem jeito. Se não há, não tem jeito. Não é medo. Não são compromissos assumidos formalmente. É amor. Quem ama, entrega-se. Se você ler Hebreus capítulo 11, do verso 35 em diante, por exemplo, ali está a galeria dos heróis da fé. Do verso 35 em diante, muda completamente. Até o 35, até o 34, eram heróis que viajavam, que enfrentavam isso, aquilo outro, venciam, eram bem-aventurados. Do 35 para lá, são aqueles que morreram, que foram cerrados ao meio, foram fritados em óleo quente, foram entregues às feras, foram traspassados por espadas. E o capítulo encerra dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Eu quero partir para a conclusão, dizendo que um dia eu saí, no ano de 1983, com uma coisa na cabeça: o inimigo botou. Eu disse: agora o negócio é ganhar dinheiro. Eu disse para mim mesmo: no dia que tiver dinheiro, vão me respeitar. E o inimigo abriu as portas. Eu fui para o Rio de Janeiro e me envolvi com a família de um dos homens mais ricos desse país, banqueiro. E eu empolgado, ali. Eu lembro que um dia, numa reunião, eu vi, porque se me contasse eu não acreditava, mas eu vi chamas de fogo saindo dos olhos dele. E vim saber que era uma família de bruxas espanholas. Em São Paulo, uni-me ao irmão de um ex-presidente da República e a outro, daqueles que vale tudo para ganhar dinheiro. Eu digo: agora vai. E me colocaram um carro com um guarda-costas, chamado Paulo, ou Carlos, não lembro. O apelido dele era Satanás. Delegado de polícia na 23ª Delegacia de Polícia da Rua Augusta. Eu digo para entenderem que é fato. Um dia ele me levou ao Hotel Otton, na Líbero Badaró,
Eu fechei a porta, aí ele bateu, eu abri, ele entregou-me uma arma e disse: se alguém bater, atire e deixe comigo. Olha o que o diabo queria. E essa Bíblia aqui que minha mãe me deu, estava comigo, nunca larguei. E os versos que ela me fez decorar, que me provocavam muita raiva, eram lembrados. E se eu fosse contar a vocês, ia muito longe. Quando eu cheguei em Porto Alegre, no final dos anos 1980, morei 8 anos lá. Foram momentos indescritíveis da minha vida com Deus. Os irmãos, a esposa de um pastor que cuidou de mim, ela percebeu nas minhas roupas, por dentro, bordados de macumba e de umbanda. Um dia, eu estava no meu apartamento na rua Cristóvão Colombo, 5 da manhã. Digo isso com muita reverência. Queridos pastores e irmãos, com temor de Deus. Às 5 da manhã, no frio, eu acordei com a sensação de que tinha alguém no quarto. Sentei na minha cama, abri os olhos, e eu vou lhe dizer diante de Deus: eu vi, ninguém me contou, e eu não era de crer nisso, mas eu vi com estes olhos o Senhor Jesus na minha frente, de branco, os olhos mais penetrantes que eu jamais vi na vida. E eu, sozinho ali, comecei a olhar e comecei a confessar meus pecados. Eu sou isso, eu fiz isso. E cada pecado que eu confessava, eu havia jejuado 7 dias, a única vez que eu fiz isso na minha vida. Ele olhou para mim e disse: eu já te perdoei. Cada pecado que eu contava, ele dizia: eu já te perdoei. À noite eu fui para o culto na comunidade evangélica de Porto Alegre. Era um grupo enorme que havia sido implantado por Juan Carlos Ortiz, um argentino que Deus levantou para o mundo. Era uma segunda-feira, eu cheguei e sentei num dos últimos lugares. Eu estava muito circunspecto, temeroso. E de repente, lá da frente, assim como os pastores estão, levanta-se um pastor pequenininho, meu amigo Joãozinho, e ele vem, chega junto de mim e diz: olha, o Senhor me deu uma revelação para ti. E eu olhei, ele disse: eu não tinha papel para escrever, mas eu escrevi aqui nesse selo. Antigamente o correio tinha uns selos desse tamanho. E ele me deu, ele disse: leia só os versos que estão aí, não leia o capítulo todo. Deus me falou. Quando eu fui ler Ezequiel 16, a impressão é que Joãozinho tinha crescido comigo. Porque Deus fala de Israel. E o primeiro verso que Deus deu a ele, Deus dizia assim: passando eu por perto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, ia morrer. Mas eu te disse: vive. Eu te vi a revolver-te no teu sangue, mas eu te disse: vive. E a história de Israel, que no capítulo 16 de Ezequiel, é uma moça. E daí para frente começa a falar da moça. Cresce, torna-se linda, bonita, atraente, todo mundo quer falar com ela. Mas enquanto isso acontece, ela olha para a sua beleza, se encanta, diz: eu sou a tal, em outras palavras, comigo ninguém pode, eu sou a bonita, e começa a prostituir-se. E vai, diz a Bíblia, em palavras que eu não tenho coragem de dizer, vai para o Egito, para as aventuras dela. Encantou-se com ela, com as roupas, com a beleza. E lá mais para o final, Deus resolve juízo para ela. Ela vai ver. Agora vai ser juízo. Já dei muitas oportunidades. Agora ela vai pagar pelo que fez. Mas o verso 63, que eu não consigo ler sem chorar, Deus diz assim: mas eu me lembrarei da aliança feita contigo nos dias da tua mocidade. Deus não esquece, eu esqueço.
você esquece, um filho esquece, mas Deus não esquece. E Deus a restaurou. E o capítulo 16 de Ezequiel termina com a vitória da restaurada por Deus. Eu quero com isso, queridos, dizer que Deus é Deus também dos que fracassam. Deus dos que caem. Deus dos desenganados pela religião. Deus é o Deus da segunda chance e de muitas chances. Nós não temos cabeça para entender a graça de Deus. Creio de coração que aqueles 70 vezes 7 num dia não tem caráter, aquele que ensinou isso não tem caráter para mandar fazer o que ele não faz. Quantas vezes devo perdoar? 7? Não só 7, mas 70 vezes 7. Pedro foi honesto e disse: aumenta a minha fé. Do jeito que eu estou, não vai. Isaías capítulo 42 tem um dos textos mais lindos da Bíblia que eu não consigo ler sem lágrimas. Diz assim, a respeito de Jesus, é uma profecia: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a brasinha que fumega. Judas não teve jeito porque não quis. Um amigo meu diz: eu prefiro um Pedro destabanado do que um Judas quietinho. Era tesoureiro. Quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, ninguém falou nele. Foi com 70. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Evangelho, queridos, ensina que não há lugar tão distante onde a mão de Deus não chegue. Evangelho é esperança. A palavra evangelho é boas novas, boas notícias. É como se um menino desse que vem de jornais saísse por aí dizendo: extra, 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 e todo mundo quisesse. Qual é a notícia? É o evangelho que dá tantas chances quantas eu queira, não como brincadeira, mas pelo entendimento da minha malignidade, do ser humano e da graça de Deus maravilhosa. Billy Graham disse: doutor Billy Graham, trocaria todos os sermões que eu preguei pela bênção de ter escrito maravilhosa graça, o hino. Trocaria todos os sermões. O que Deus espera de mim e de você é coração quebrantado. Não precisa explicar, Deus já sabe. Errei, basta. Anne Graham, filha de Billy Graham, conta que um dia tirou o carro do pai escondido e saiu, e bateu com o carro, danificou um lado inteiro, e quando voltou para casa com medo, estacionou o carro de um jeito que a parte batida ficava no muro. E depois de uma semana ela conta que não aguentou mais. Procurou o pai e disse: pai, houve isso, isso e isso. Eu tirei o carro escondido, bati, e eu não aguento mais. E ela conta que olhou para o pai muito alto, com os olhos azuis. Ela disse que lágrimas correram pela face dele. E ele disse a ela: minha filha, eu já sabia. Eu só esperava você confessar, porque é da confissão que vem a cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Está escrito. Confissão. No meu linguajar, que eu não sou psicólogo, nem sou psicanalista, mas eu chamo confissão de psicanálise. É ir para o divã de Deus. Você vai para um psicanalista, paga, senta no divã, fala, depois diz: que alívio. Claro! O meu caçula Ariel, que está aqui, ele tinha uns 3 anos, um dia entrou no meu quarto e disse: pai, eu sou um grande pecador. Eu digo: imagine eu, meu filho, você com 3 anos vem me dizer isso? E eu comecei a conversar com ele. Eu digo: meu filho, quando você come uma comida estragada, uma carne ruim, podre, tem vontade de vomitar? Tem, pai. Quando vomita, alivia. Quando eu vomito, alivia. Meu filho, a confissão é o vômito da alma. Nunca Jesus julgou quem abriu o coração para ele. Evangelho é misericórdia. A
A palavra misericórdia vem da palavra latina, duas palavras, misericordes. A palavra miser significa estopa, que rasga com facilidade, cordes é coração. O misericordioso tem um coração que rasga, não é duro, não é pedra. É o evangelho da graça, é o evangelho da paixão, é o evangelho do amor. Junte os cacos e leve, que Jesus vai fazer tudo de novo. Quero encerrar e contando a história de um leilão que houve na Inglaterra. E o objeto a ser leiloado era um violino que havia pertencido a um grande violinista. E um violinista que estava ali ficou olhando. E tentaram alguns tocar no violino, era uma miséria. Não tinha quem, tudo quanto era nota, era feia, desafinada e ruim. Um senhor que estava no último lugar, levantou-se já idoso, grisalho, disse: me dá aqui esse violino. Levou para um canto, ajeita, vai, afina, ouve, pá, pá, pá. Quando acaba tudo, uns 20 minutos depois, ele toca uma música e as lágrimas começam a correr. O mesmo violino. E as pessoas que tinham dado no máximo $2 pelo violino, agora começaram 300, 500, 1.000, 2.000, chegaram a $5.000 pelo mesmo violino. E alguém levantou e disse: espera aí, é o mesmo violino que há pouco tempo atrás ninguém queria, ninguém deu mais do que $2. O que é que houve? E alguém disse: houve o toque da mão do mestre. Quando a mão do mestre toca, o diabo se desespera. Porque tudo que ele preparou acabou. Eu conheci Corrie ten Boom, autora do livro Refúgio Secreto. Em Amsterdã, uma vez eu fui à casa que ela morou, quis conhecer o quarto, no sótão onde ela dormia adolescente. E um dia Amsterdã, sob bombardeio aéreo da Alemanha nazista. E ela dizia para a família: aquele lugar no meu quarto, eu deito, boto o travesseiro em cima da cabeça, não tenho medo de nada, nada me acontece. E quando Amsterdã foi bombardeada, ela foi lá, depois que tudo passou, subiu para o seu quarto, no sótão, e em cima do travesseiro tinha um pedaço de ferro, um pedaço de uma bomba. Se ela estivesse ali, teria morrido. E ela conta: naquele dia, com 13 anos de idade, eu aprendi que o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Cairão 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Se alguém chegar diante de Deus e dizer: está vendo aquele cabra que está pregando ali e fez isso, 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 isso e isso, e vai dizer a verdade, sabe o que Deus vai dizer? Não me lembro. O problema não é o perdão de Deus, é o perdão dos homens. Não lembro dos teus pecados, jamais me lembrarei. Só isso gera na alma a fome de servi-lo. Quando ela esteve no Rio, velhinha, ela falou para pastores. Um ano depois foi para o céu. E enquanto ela estava falando, ela tinha um negócio que as mulheres que bordam conhecem, que se chama bastidor. E ela começou a falar e abordar, falar e abordar. Nós que olhávamos do lugar onde nós estávamos, só víamos nó cego, tudo desmantelado. Que negócio é esse? Quando ela acabou de pregar, ela disse: a vontade de Deus é assim, queridos. Há horas que nós olhamos e não entendemos, mas quando Ele vira o bastidor, e ela virou, ela havia abordado uma paisagem linda em nome do Senhor Jesus. Quem é este? Deus abençoe vocês. Eu disse tudo isso para dizer a vocês: não tem jeito, é do diabo. Um filho, uma filha consagrados a Deus nos braços, Deus vai guardar para o resto da vida, ande por onde andar. Nós éramos 8 lá em casa, agora só eu estou vivo. Mas os 4 homens todos se desviaram. Tudo que o viram esqueceram. Mas antes da morte, os 3 que já foram voltaram-se para Jesus.
Guaraci, o meu irmão, que mamãe apelidou de maisena, porque engrossava rápido, ela dizia, violento, puxou um revólver aqui dentro dessa igreja para um homem, que os mais antigos conhecem, eu não vou dizer o nome, encontrei ele em Recife anos depois, porque ele foi grosseiro com o papai, ele encontrou meu pai chorando em casa, e ele puxou o revólver. Disse, não quero mais saber de igreja. Igreja para mim acabou. Creio em Cristo, confesso, mas igreja eu não quero. Foi bem, foi lá, advogado, cresceu em São Paulo. Um dia, 15 dias antes de partir, 15 dias, sem dizer nada a ninguém, ele pegou o telefone, começou a ligar para inimigo e dizer, eu te perdoo. Estou ligando para dizer que o que eu fiz e você fez está esquecido. Procurou um pastor presbiteriano que era casado com a irmã de Ayrton Senna, na primeira igreja presbiteriana de São José dos Campos, em São Paulo, foi ao gabinete, chorou, quebrantou-se. 15 dias depois de restaurado, ele vinha na Via Dutra, houve um engarrafamento, ele era o último carro, uma carreta subiu e ali ele morreu. Morreu restaurado. Ligou para muita gente pedindo perdão e perdoando. Olha aqui para mim, tem jeito, onde Deus está tem jeito. Deus abençoe, foi uma alegria, muito obrigado outra vez, reverendo Samuel, André, a equipe. Eu consegui falar sem chorar, porque já chorei muito antes e certamente vou chorar depois. Paz para todos vocês. Hein?